Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Peçamos a Jesus, aos mentores espirituais que coordenam a reunião dessa noite, que envolva todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, na bondade do vosso amor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso sangue. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Obrigado, Jesus. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, chegamos agora ao capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Kardec intitula a lição Injúrias e Violências. Bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá a condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser és louco merecerá condenado ao fogo do inferno. O Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22. Nós, no estudo anterior, vimos que bem-aventurados são os felizes. Então, quando Jesus fala dos bem-aventurados, fala dos felizes. Felizes os que são brandos, porque possuirão a terra. Se olharmos de modo simplista e superficial, vai parecer que é contraditório com Jesus, que falava que o seu reino não é deste mundo. Então, por que os brandos possuirão a terra, se o seu reino não é deste mundo? Os brandos, que são os mansos, aqueles que usam da afabilidade e da doçura, possuirão a terra? Nós chegamos hoje no momento de transição planetária, em que a Terra vai deixar de ser mundo de expiação e provas, tal qual nós conhecemos bem o que é o mundo de expiação e provas, de dores, lágrimas e sofrimentos, para tornar-se um mundo de regeneração, até um dia tornar-se um mundo ditoso. E todos aqueles que usam de violência, de intransigência, de força contra os seus irmãos, não mais poderão permanecer no planeta. Todo espírito que procure atuar com violência, ele mesmo, pela sua violência, será afastado do planeta, e aqui só terão lugar aqueles que, embora imperfeitos, queiram melhorar. E aí não teremos mais um poder da força, mas um poder do caráter, da moral. Por isso, quem vai possuir são aqueles que são capazes de tratar com fraternidade os seus irmãos. Por isso é que Jesus fala que os brandos possuirão a terra. Ou seja, se nós somos violentos, não mais habitaremos a terra após a sua passagem para o mundo de regeneração. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacíficos são
os portadores da paz, os que edificam a paz, não somente para si mesmos, mas para seus irmãos. Serão chamados filhos de Deus? Aqui precisamos fazer uma escala. Escravos são aqueles que trabalham por imposição de um senhor e nada recebem, não têm direitos. Trabalhadores são os assalariados, que executam as suas tarefas e recebem pelo trabalho executado. O filho é muito mais. Primeiro, ele é herdeiro de tudo que o pai tem. E ele é um continuador da vontade do pai para que se exerça. Então, os pacíficos, os que constroem a paz, não são escravos, nem mesmo trabalhadores, são herdeiros das bênçãos divinas. Os pacíficos, nós vamos buscar em Emmanuel a definição, que Emmanuel nos fala: só é feliz quem tem paz. Só tem paz aquele que tem a consciência do dever cumprido. E essa consciência nós precisamos entender. Quando eu tenho uma consciência superficial, eu faço aquilo que me agrada, que me dá prazer. Então, se não me dá prazer, se não me agrada, eu não faço. Na consciência profunda, é aquela em que eu faço aquilo que é preciso fazer. Eu cumpro com o meu dever, ainda que seja difícil fazer, ainda que não me traga essa satisfação superficial. Por exemplo, nós temos aqui na casa, aos domingos, a nossa campanha do quilo, onde o grupo se reúne para confeccionar marmitex que são entregues aos moradores de rua. É claro que é mais aprazível do ponto de vista material, físico, ficar em casa descansando, não fazer nada, ver um programa de televisão. É muito mais agradável a princípio. Mas aí, os colaboradores que labutam por uma consciência, já buscando essa consciência profunda, vêm para executar uma tarefa a benefício do semelhante. Isso é nós amadurecermos e aprofundarmos a nossa consciência de espíritos imortais e que temos uma tarefa de fraternidade uns para com os outros, porque muitas vezes pensamos na nossa condição de estarmos aqui e ofertando um auxílio a um irmão que se encontra na carência. Mas quem garante que amanhã não estaremos nós nessa condição de necessidade, precisando que alguém venha nos socorrer? Então, quando agimos como instrumentos da fraternidade, criamos essa dinâmica na vida. E aí, com certeza, nós receberemos também dessa dinâmica de fraternidade. Irmão João. Nós sabemos que a paz em nós não é produto de circunstâncias exteriores, mas a tranquilidade nascida do dever cumprido e da paciência frente ao que ainda não podemos alcançar. Então é necessário nós entender bem o que quer dizer a paz, para que nós possamos realmente entender as palavras de Jesus. E às vezes nós mesmos provocamos em nós a ira, o desequilíbrio. Ouvindo a palestra do palestrante espírita Raul Teixeira, ele diz que às vezes nós nos desequilibramos e provocamos determinada situação. Aí ele contou o seguinte: uma pessoa tem que pagar uma conta de luz no dia 10, recebeu o pagamento no dia 2, então ela tem 8 dias para pagar essa conta de luz. O que a pessoa faz? Ela guarda o dinheiro e fica com a conta de luz
até o dia 10, que é o dia que eu tenho que pagar. Chega no banco, o banco fecha as portas, chega 3h30, 3h40. E aquela fila imensa. E às vezes não consegue não pagar aquela venda, começa a xingar o governo, xinga todo mundo, se desequilibra. E justamente ela mesma que criou essa circunstância, porque se ela tivesse feito esse pagamento antes, com certa antecedência, ela não precisaria de entrar em cólera e em desequilíbrio. Nós também vemos, falando em Brahma de Passio, a história de Gandhi. Gandhi era um pacifista, né? E ele tentando libertar os indianos do subjugo dos ingleses, né? E ele achava interessante, sempre usando a não violência para conseguir esse intento. Ele achava interessante o seguinte, que os ingleses, eles portavam um livro, carregavam um livro para baixo e para cima, e ele ficou curioso. O que seria esse livro? Será que através desse livro eles eram instruídos a maltratar os indianos daquele jeito? Até que um certo dia ele conseguiu pegar, que era o Evangelho, abriu o Evangelho, mas não é possível. Quando ele abriu o Evangelho, caiu as bem-aventuranças. Olha, as bem-aventuranças, aqui fala totalmente o contrário. Então, a gente observa o seguinte, às vezes nós lemos o Evangelho, que nos traz paz, nos traz o equilíbrio, nos dá um direcionamento da nossa vida, mas nós não queremos praticar, fazemos o contrário. Ler é uma coisa, vivenciar é diferente. Então, nós observamos que o Evangelho aí está, para que nós possamos um dia ser brandos e humildes de coração. E nós também, se nós analisarmos nossa própria vida, em determinadas circunstâncias, nós temos que ter equilíbrio, porque sem equilíbrio nós não conseguimos resolver várias questões. E muitas vezes, devido ao nosso desequilíbrio, nós podemos perder a vida física, agredir alguém e depois reencarnar em situações dolorosas. Por quê? Porque nós provocamos uma situação que gerou aquele problema para nós. Eu me lembro, embora não seja branco e pacífico ainda, eu me lembro que certa vez eu dirigia, né, como sempre acontece comigo, dirigia, então nós paramos atrás, eu e um amigo que estava de carro, paramos atrás de um caminhão que estava transportando gás. E todos os outros carros ao lado, e o motorista, ao invés de ir para adiante, resolveu dar ré no caminhão. O caminhão bateu uma vez no carro, eu buzinando, o camarada tapava o ouvido do motorista do caminhão. A segunda vez, o motorista deu a segunda ré, aí bateu 2 vezes na frente do carro e arrebentou o carro todinho, a frente do carro. Ainda bem que não aconteceu nada com a gente que estava dentro do carro. O meu colega, ele desceu do caminho, do carro, ele estava ao meu lado, desceu do carro e gritando: vamos chamar a polícia, fazer boletim de ocorrência. Imediatamente o caminhoneiro e todo mundo apoiando, né? Não, tem que chamar a polícia mesmo. O caminhoneiro desceu com um facão, que era a verdadeira espada. O facão media uns 2 metros de comprimento. Vou lhe cortar a perna, falou com o meu colega. Quando falou que ia cortar a perna, quem apoiava a gente, ó, foi embora. E sobrou nós dois. Eu fiquei dentro do carro. Eu desci do carro e falei com o motorista: ô meu amigo, tudo bem? Bom dia. Tem que ser tranquilo, né? Bom dia, tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Eu queria só perguntar ao senhor como é que nós vamos resolver a situação. O senhor que vai direcionar o caminho a tomar. Ele: não, tranquilo. O senhor que é o dono do carro? Sim. Então vamos fazer o seguinte: nós vamos ter uma oficina de um amigo meu e nós vamos arrumar o seu carro, sem interferir com a polícia. E fomos com ele. Lá chegando, ele assumiu todas as despesas do carro e ainda arrumou um carro para nos transportar durante o dia, para que nós pudéssemos resolver os nossos problemas que estavam pendentes. Então observa bem, se nós tivéssemos brigado, se eu tivesse brigado e ficar 2 sem perna, eu ficar sem perna, eu sem perna. Então, certa circunstância é necessário ter um equilíbrio para resolver. Se nós for para a violência contra a violência não dá. Vem a violência, nós vamos lutar a favor da paz. É o que o Gandhi sempre falava, a favor da paz, não contra a violência. Então é necessário ter esse conhecimento para que nós tenhamos uma forma de resolver as questões. E a todo momento surgem problemas para nós resolver. Vamos dar um exemplo, por exemplo. O doente que tem um tratamento prolongado. Às vezes o doente tem paciência, quer que o médico tenha paciência no tratamento dele, o senhor que é médico, não é? E outro caso, por exemplo, o médico, aí já veio do médico, o médico tratando de um doente mental. Quem é que tem que ter paciência? O doente ou o médico? Aí gasta com o médico. E o motorista e o trânsito engarrafado, quem é que tem que ter paciência? Não é o guarda que está aqui dando, não. É o
próprio motorista tem que ter paciência. Então, se nós não colocar em nós a necessidade de ter paciência nas várias circunstâncias que a vida nos apresenta, fica difícil caminhar. Certo? A mensagem do Cristo é a mensagem do caminho da nossa felicidade. Quando Jesus fala dos brandos e pacíficos e que herdarão a terra, para nós que conhecemos a história da humanidade, parece que Jesus falou algo que é apenas simbólico. Porque até hoje tem o poder, e quem tem o poder exerce o poder com violência sobre aqueles que estão sob o seu jugo. É o que nós temos observado na história da humanidade. Mas onde que está essa mensagem, então, de que os brandos e pacíficos herdarão a terra? Se até então, quem está com o poder na mão, exerce de forma violenta. Lembremos que Jesus está falando para os espíritos imortais. Daqueles que detinham o poder na época que Jesus aqui estava, há 2000 anos, onde eles estão? Os corpos já viraram pó. E os espíritos? Para termos uma ideia, o espírito Emmanuel, guia espiritual do Chico, ele nos relata a respeito do imperador Adriano. E quando Emmanuel estava encarnado, ele conheceu o imperador Adriano. Quando ele estava na vida espiritual, ele se lembrou: onde estará o imperador Adriano? E foram conduzindo ele. Haviam passado 50 anos da desencarnação do imperador Adriano, que dominava do mundo conhecido, do nascer ao pôr do sol, é o Império Romano. O sol nascia e se punha nos domínios do Império Romano, do imperador Adriano. 50 anos depois da sua desencarnação, o Emmanuel é levado aonde está o imperador Adriano. Ele vai se aproximando pelas ruas de Roma, num local muito pobre, vai olhando, tem uma senhora sentada no que seria uma viela, uma rua, com uma criança no colo. Chega e apresenta para ele. Aí está o imperador Adriano. De imperador a filho de uma mendiga de rua. Num pequeno período de menos de 50 anos. A violência nos dá o poder? Não. Os brandos agora. O Cristo foi crucificado. Fizemos com ele aquilo que a nossa inferioridade ditava fazer, que era xingá-lo, cuspir em sua santa face e crucificá-lo. Depois, onde está o Cristo hoje? No mundo mais venturoso que a nossa imaginação conseguisse conceber, ainda menos da felicidade do Cristo. Então os brandos e os pacíficos herdam a terra? E a terra material? Será que também a terra material será herdada pelos brandos e pelos pacíficos? Jesus, aqui falando, fez a sua profecia, que com o progresso da terra, aqui não mais ficariam espíritos violentos. Chegaria um momento em que, dado todas as oportunidades para que nós, pelo exercício do nosso livre-arbítrio, caminhássemos pelo caminho do bem, mas se assim não desejássemos, nós teríamos que abandonar a terra. Não mais aqui poderíamos reencarnar. E isso já acontece no universo. Muitos outros mundos já passaram por essa transformação. Então, quando o Cristo nos deu essa mensagem, ele está falando da lei de progresso universal. No universo todo mundo progride. Os filhos de Deus, nenhum das ovelhas que o Pai lhe entregou ficará perdida. Ou seja, não é jogado para o inferno. Mas vamos ter que começar, aqueles que assim não desejarem, buscar o caminho do bem em mundos primitivos, que é o que a Terra já foi, né? Lembrarmos dos homens da caverna. Ora, será que viver
né? Quem já conhece anestesia, ir para um mundo onde nem se tem a menor noção do que é anestesia, será que é pior? Quer dizer, hoje, qualquer um de nós que tem o mínimo de recurso financeiro vive melhor do que qualquer rei imperador de 200 anos atrás. O homem mais rico da Terra, há 200 anos atrás, ele não tem a qualidade de vida que qualquer um de nós aqui tem. Ele não tinha anestesia, ele não tinha antibiótico, ele não tinha a menor noção de higiene, ele não sabia da existência de vírus, bactérias, etc. A mínima ferida nele poderia evoluir para a perda de um membro, coisa que a gente consegue livrar com a simples pomada. Ou seja, o mundo progredindo é melhor para nós? É. Mas qual é a condição para permanecermos na melhor do mundo? Nos adaptarmos à condição desse mundo de progresso. Ou seja, no mundo de regeneração, não mais encarnará espíritos que se comprazem em fazer o mal. Errar, todos nós vamos errar. Somos espíritos imperfeitos. Mas se comprazer no mal não faz parte da inferioridade. Não faz parte da imperfeição. E sim exercício do livre-arbítrio. Então cabe a nós. Nós queremos ser herdeiros desse mundo que o Cristo nos oferta, que é o mundo dos brandos e dos pacíficos. Então nós temos que nos tornarmos brandos e pacíficos. Não é o nosso próximo. Eu não tenho que convencer a humanidade disso. Eu tenho que convencer a mim mesmo. A paz da humanidade, ela necessita primeiramente de uma paz. A minha paz. Ninguém consegue silêncio gritando. Porque se eu estou gritando, o primeiro a perturbar o silêncio sou eu. Então eu não vou ter direito ao mundo brando e pacífico se eu quiser tornar o meu irmão brando e pacífico através da violência. Eu estou sendo o instrumento de violência. Por isso que a mensagem do Cristo é uma mensagem de perdão, é uma mensagem de indulgência. Porque o corpo, ele vai morrer de qualquer forma. O espírito mais evoluído que reencarnar na Terra, ele vai ter que abandonar o corpo dele. Então não é o corpo que é brando, não é o corpo que é pacífico, é o espírito. Somos nós seres imortais. Então o exercício da brandura é feito através dos nossos atos, da nossa vontade, não é o acaso. Eu não vou conseguir me tornar brando se eu não conseguir tolerar o meu marido, a minha esposa e meus filhos. Como é que eu vou tolerar a agressão de quem eu nunca vi, se aqueles que convivem comigo no dia a dia, que são o meu apoio, aquele que eu tenho que contar com ele das minhas dificuldades, se eu não sou brando e pacífico em casa? Então a mensagem do Cristo é para a nossa renovação. E nós vamos começar a renovação dentro de nós mesmos e no nosso lar. Esses dois próximos versículos, nós vamos fazer uma abordagem por partes aqui. Jesus fala: sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate, merecerá a condenação pelo juízo. Jesus já dissera antes que não veio destruir a lei. Aqui ele está falando para o povo hebreu. E as antigas escrituras que os hebreus estudavam para religar ao Criador, os livros de Moisés, o Pentateuco, trazia: não matareis, e quem quer que mate merecerá a condenação pelo juízo. Aqueles que incorriam do povo hebreu em tirar a vida do seu semelhante eram julgados por uma assembleia de anciães, e ali era proferida uma sentença.
Então Jesus não está desautorizando isso, mas aqui ele vai dar um aprofundamento, que nós falamos aqui da consciência mais profunda. Eu, porém, vos digo que quem quer que puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenado no juízo. O primeiro, pelo juízo. Aqui é no juízo. E tem uma diferença muito grande. Vamos lá primeiro. Quem se puser em cólera. Por quê? Um assassinato, ele não ocorre antes de estar na imaginação do assassino. Ele primeiro vai pensar no que vai fazer. E antes de pensar, já estava na sua emoção. Primeiro surge na emoção, no coração. Vem para o pensamento e ele é desenvolvido. E depois ele vai para a prática. Então nós partimos do sentimento para o pensamento até o comportamento assassino. Então o que Jesus está fazendo é um aprofundamento. Ainda que você não tenha matado, mas se você pensou, se você sentiu em si esse impulso de violência e agressão para tirar a vida do seu semelhante, você já cometeu o crime. É isso que ele está nos falando, aprofundando ainda mais, porque o reino de Deus é edificado no coração. Porque não adianta, porque os fariseus, os escribas, eles faziam as orações, eles liam os textos sagrados, eles jejuavam, eles davam as suas oferendas, eles cumpriam toda a parte externa da ligação com o Criador segundo os costumes deles. Mas e lá dentro do coração? É isso que Jesus está falando. E o que é ser merecerá condenado no juízo? Pensemos aqui, o que é o juízo final? Vão ser julgados no juízo final. Nós falamos aqui da passagem do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. O juízo final é quando chegar o momento final dessa transição, já foi dada a oportunidade para todo mundo. A morte, a desencarnação é que nos mostra quem nós somos. Porque na aparência física nós podemos enganar. Podemos aqui, ó, como espíritas, entramos, fazemos a oração inicial, vamos tomar o nosso passe, vamos tomar a água frutificada, ouvimos a lição, saímos daqui. O que você mudou? Nada. Mas você não mudou nada? Nada. É estarmos fazendo só a parte exterior. É estarmos fazendo um ritual exterior. E a morte, a desencarnação, vai mostrar quem somos. Esse é o juízo. Todos nós teremos que lidar com aquilo que nós somos em essência, não na aparência. Que aquele que disser a seu irmão raca, merecerá condenado pelo conselho. Raca era uma palavra desdenhosa que os hebreus falavam quando queriam xingar, ofender muito. E o Kardec nos elucida que falavam, viravam para o lado do rosto e cuspia, que era para que ficasse uma ofensa bem marcante. Merecerá condenado pelo conselho. O que é o conselho? São as testemunhas dos nossos atos. Ah, mas se tiver só eu e o fulano, e as testemunhas espirituais? Será que vamos ser julgados aqui, no caso, condenados pelas testemunhas espirituais? E quem vai vir nos julgar normalmente são quem? São os espíritos de luz ou são aqueles mais endurecidos? Será que a condenação vai ser branda, suave, ou vai ser rigorosa? Prossegue.
E aquele que disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Podemos dizer, puxa vida, uma palavra simples, só porque falar que é louco. Quantas vezes nós já chamamos hoje de imbecis, das mais ofensas. Aqui, disser uma única palavra, já vai para o fogo do inferno. Quantas vezes eu já falei isso? Eu estou perdido, porque foram inúmeras vezes. De novo, é Jesus falando do que procede do coração, não é a palavra. Porque eu posso estar falando para alguém que eu não gosto, com muita raiva, Deus te abençoe, mas desejando todo o mal para ele. A palavra Deus te abençoe está irradiando ali o que provém do meu coração, ou a simples palavra? O que eu estou irradiando? O que é o fogo do inferno? Meus irmãos, embora nós tenhamos muito medo de desencarnar, é aqui mesmo. É aqui mesmo. Aqui que é o vale de lágrimas. O fogo do inferno é: você vai ter que reencarnar tantas vezes quantas forem necessárias para se purificar. E a purificação é o fogo. Queimar dói, gente? Queimadura dói? Então, é passar por essa dor até esse despertamento para a mudança do nosso eu. É disso que está falando Jesus. Que tudo provém do nosso coração. E o reino de Deus só será construído dentro dele quando tivermos puros de corações, brandos e pacíficos, para com todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Irmão João. No YouTube, a Sueli Calda Schubert, palestrante espírita, ela aborda o título Justiça Divina, uma passagem muito interessante do livro Memórias de um Suicida. Ela aborda sobre um dos personagens desse livro, um livro extraordinário, para quem tiver a oportunidade de ler. Memórias de Suicida foi psicografada pela Ivone Pereira. Ela diz a história do Mário Soares. Mário Soares, um dos personagens desse livro, ele era advogado, estudava na faculdade de Coimbra, uma faculdade muito elegante na época. O Mário Soares, ele tinha família. Aí acontece o seguinte: o Mário tinha uma vida bem abundante em termos financeiros, e ele resolve ter uma vida paralela com a senhora que era uma prostituta. Então ele tinha família e tinha essa vida paralela. E o Mário, com o tempo, ele tendo essa vida paralela, ele tinha um gasto financeiro muito grande. E a senhora que convivia com ele, que era prostituta, quando viu que ele não estava podendo satisfazer as necessidades materiais dela, resolveu arranjar uma segunda pessoa. E o Mário, ao saber de tudo isso, foi visitá-la, e lá ele ficou nervoso, desequilibrou e acabou tirando a vida física dela, a estrangulou. Quando ele a estrangulou, ele, desesperado ao ver o corpo inerte, ele se enforcou e suicidou-se. Então ele passa para o mundo espiritual como suicida. Foi como suicida, e no mundo espiritual ficou muito tempo os vários suicidas, até que ele foi recuperado pela Legião de Maria Santíssima. E lá no Hospital de Maria Santíssima, então, foi programada a reencarnação dele. Nós temos que ter muito cuidado com o nosso nível de violência, de agressão com as pessoas, que nós estamos agredindo a nós mesmos. E programar a reencarnação dele, sempre quando ele olhava para as mãos, já não via as mãos dele. Ele via simplesmente o sinal que isso daí estava sendo assim, as duas mãos que ele tinha usado para estrangular a pessoa. E programar a reencarnação dele, ele reencarnou em um barracão de zinco, situação muito difícil. Nasceu com um filho de uma prostituta que não soube valorizar a família, reencarnou sem as duas mãos e com um problema respiratório devido ao enforcamento. Então nós observamos tudo isso. Reencarnou em situação de pobreza, sem família e ainda faltando os 2 membros. Então o que diz aqui? Então nós colocamos em nós, alojamos em nossos perispírito necessidade de reparação da reencarnação dolorosa e difícil, em decorrência de nossos atos, da agressão, da violência e do não equilíbrio de situações que nós temos que resolver de forma equilibrada. Sim, né?
a mensagem do Cristo sobre a brandura, né, em sermos pacíficos. A brandura segue sempre aquele que é brando. A paz segue sempre aquele que é pacífico. Ele já traz em si o seu céu interior. Nós tivemos oportunidade nessa casa, numa reunião mediúnica, ocorreu a manifestação simultânea de 2 espíritos que haviam desencarnado no mesmo acidente de avião. Ao que parece, dava a entender que era um avião pequeno, ou seja, eram pessoas de posses que possuíam um avião. E eram 2 amigos, os 2 manifestaram no centro. Na mesma situação do acidente, nenhum dos 2 sabia que tinham desencarnado. O que não é muito de estranhar nesse tipo de desencarnação. Porque o espírito se vê vivo e ele não sabe que perdeu o corpo. Conversando com o espírito, a situação dos 2 eram diferentes. Um estava extremamente desesperado, com a iminência da morte, que para ele não tinha morrido, porque com o acidente ele iria morrer. O outro se encontrava sereno. Quando foi se conversando com os 2 espíritos, que vai conversando para ele entender que ele desencarnou, o que estava desesperado, a conversa não pôde chegar até o ponto da desencarnação. Tamanho era o desespero dele. Foi uma mensagem apenas lembrando dele da mensagem do Cristo, da esperança de que ele era um filho de Deus e não estava desamparado. O outro, quando se começou a conversar com ele, foi perguntando para ele as coisas, ele foi entendendo. E quando ele viu que ele tinha desencarnado, ele falou: eu desencarnei? Não usou desculpa, ele não falou desencarnou, né? Isso é termo meu. Eu morri? Foi, meu irmão, ninguém morre, né? Não abandonou o corpo. Ele falou: não, eu sabia. Eu era vicentino. Ele era católico e pertenceu aos vicentinos, trabalho de caridade. Ou seja, com certeza, ele fez muita obra do bem. Ele estava amparado. Ele estava assistido pelas obras dele, mesmo sem saber que já tinha desencarnado. O céu é interior. Ele já levava dentro dele aquela tranquilidade e aquela paz. A situação a mesma. É o que acontece com todos nós. O corpo material é o mesmo. As possibilidades é a mesma. Do lado de lá, cada um vai encontrar suas boas ou suas infelizes obras. Não vai precisar ninguém contar, não vai precisar ninguém acusar, sentenciar ou nos entregar algum prêmio, não. Isso já está dentro de nós. E foi uma situação que nós, os espíritos já fazem dessa forma, que a gente tem esse aprendizado. Então, a brandura e a paz é interior. E quem se beneficia? Aquele que pratica a brandura e é pacífico. Meus irmãos, chegamos ao fim do nosso estudo, pedindo a Jesus que nos ajude a nos tornarmos brandos e pacíficos. Assim seja.